E aí, galera, tudo bem? Bom, eu esperei o hype do momento, né, essa agitação em relação ao Enem 2025, né, agora para entrar em 2026, passar, para poder fazer um comentário mais abalizado, depois que eu pude analisar todas as situações, os diversos alunos que foram conversando com a gente e as falas dos outros colegas professores também. Então, vamos logo começar tirando o elefante da sala. Sim, obviamente, tem alguma coisa que não está boa no processo de correção da redação deste Enem. Tá, todos os professores com quem eu trabalho, inclusive nós aqui do Acolher também, tiveram alunos que saíram muito bem, que se saíram maravilhosamente, que têm suas vagas garantidas, alunos que são brilhantes, que fazem seu processo tranquilo. Mas a gente também teve, e todos tiveram, alunos muito bons, cujas notas não correspondem àquilo que eles apresentaram durante um ano. E não foi em uma redação, em 2 redações, mas em 30 redações, 40 redações. Alguns dos nossos alunos, e de outros professores também, inclusive, já tinham feito redações em vestibulares em Enem, em outras edições anteriores, e tinham tirado 920, 940, e dessa vez pularam para 800, 780, 820. E vamos ser honestos, pessoal, técnicas dissertativas, tá, você pode estar num dia ruim, você pode estar num momento difícil, e aquele momento, naquele dia, naquela hora, não lhe facilitou. Mas, em geral, técnica dissertativa não se desaprende, ao contrário, você evolui, ainda mais os alunos que são disciplinados, que são competentes, que são compromissados. Então, e veja, não foi um caso isolado. Então, eu vou falar agora por suposição. O que eu acredito que aconteceu? Houve uma mudança de banca. O Enem, quando ele começou a ser usado como método de ingresso para o terceiro grau, para o ensino superior público no Brasil, ele tinha vários erros. Vários. As correções de redação eram tenebrosas, gente. Tinha coisas assim absurdas. A gente tirando nota, tendo colocado um pedaço de receita de bolo no meio da redação. Havia situações anedóticas de gente que colocou um pedaço de hino de time no meio da redação. Só que à medida que o Enem foi evoluindo, ele foi se tornando mais objetivo, os critérios foram ficando mais claros, os corretores foram sendo melhor preparados. Bom, o que aconteceu foi que neste último ano houve uma mudança de banca e essa preparação, obviamente, está irregular. Então, não tem dúvida que houve corretores que eram corretores que sabiam perfeitamente o que estavam fazendo e as notas estão ótimas, estão dentro do que a gente esperava. Mas teve gente que deu azar. Houve uma confusão, pelo menos é o que me parece, entre o processo chamado de endurecimento de cobrança e o que significa... O que é que você está querendo endurecer? Eu vou tentar dar um exemplo. Imagina que você vai corrigir a competência número 1, que tem a ver com respeito à norma culta. Você tem que usar o registro formal do nosso idioma. É óbvio que questões como crase, concordância, regência, pontuação, fazem parte desse critério. Mas lembre-se, o corretor do Enem, ele tem que andar de 40 em 40 pontos. Ele não pode tirar 10 pontos, nem 20 pontos. Então, o que o bom senso me diz? Se o cara errou uma crase na redação, não significa, honestamente, que em 30 linhas com uma crase errada, ele não sabe crase. Se ele errou uma vírgula ou se ele errou uma regência, não significa dizer que ele não sabe regência ou vírgula. É óbvio que se ele erra 3, 4, 5 vezes crase, ele não sabe usar crase, e aí eu vou pontuar, vou tirar os 40 pontos. Se ele erra 5, 6 vezes vírgulas, ele não sabe pontuação, eu vou tirar esses pontos. Agora, veja, é fácil de imaginar o endurecimento desse critério. Basta você dizer, não, olha, só tira 200 pontos, redações que são perfeitas em ortografia, em regência, em crase. E aí você tira 40 pontos de alguém que teve um deslize. Tá, pode ter sido isso? Pode. Segundo critério, olha, esse aqui é o mais complexo. Todo mundo sabia, inclusive, a gente avisou muito aos nossos alunos sobre isso, a gente falou muito sobre isso durante o ano. Tenham cuidado com modelos prontos de redação. Tenham cuidado com aquelas estruturas que já vêm prontas de internet, aquelas que você só tem que trocar umas palavrinhas. Fala, peraí, o que é modelo pronto de redação? Modelo pronto de redação é assim. Segundo a Constituição Federal de 1988, a população brasileira tem garantida a saúde, educação, moradia, lazer. Bom, essa situação, porém, é contraditória à realidade cotidiana no que se refere a... Aí você bota o tema, por exemplo, ao envelhecimento populacional.
Então, vem tudo prontinho, com uma lacuna para você preencher as coisas. Isso é um modelo pronto. Mas imagine que agora, algum corretor, até porque não foi devidamente explicado, não é o problema do professor, não é o problema do corretor, porque quando acontece com muita gente, tem que entender que é o problema do sistema, o problema da banca, tá certo? Da orientação que foi dada. Algum corretor, imagine, por exemplo, que se eu tiver uma introdução marcada por 3 períodos, em que o primeiro período faz uma referência cultural, o segundo joga um dado de realidade, o terceiro coloca uma tese, isso é um modelo pronto. Mas isso não é um modelo pronto, isso chama-se estrutura dissertativa. É assim que se argumenta. É desse jeito que se faz. Existem outras possibilidades, essa não é a única. Se esse sujeito confunde o que é uma estrutura com o que é um modelo pronto, ele pode ter penalizado uma pessoa que não fez nada errado. E sabe qual é o nosso problema? Nós não temos o espelho da redação. O espelho da redação não está aqui. Não dá nem para eu dizer se está troncho, porque o espelho só vai chegar em março. Sabe qual é o segundo problema? O Enem não aceita que você brigue, que você vá lá e diga, não, eu quero uma recorreção, eu quero, porque ele parte do princípio que, como já teve 2 corretores, sim, mas então vira um sorteio. Se você pegou um corretor com bom senso e mais preparado, ou se você pegou um corretor que não entendeu, porque a banca não foi clara no que significa endurecimento. O que você realmente está chamando de endurecimento? E veja, isso não é um caso isolado. Vamos parar com isso. Isso aconteceu com milhares de pessoas. E eu já vi até casos diferentes também. Eu já vi gente que não tinha condição nenhuma de tirar mais de 900 e tirou. Então, veja. Eu fico muito chateado. Outros colegas também ficam muito chateados, porque isso coloca 4,5 milhões de pessoas que se inscreveram para fazer o Enem numa espécie de loteria por conta de mudanças feitas, algumas delas depois da prova realizada. Como é que você muda o critério da correção depois da prova realizada? Portanto, veja pessoal, de fato, o que aconteceu no Enem é um absurdo. E as mudanças de notas são enormes. Acalme seu coração. Na prática, as notas de redação, não todas, mas muitas, sofrerão uma queda. É como se os seus 800 fossem os antigos 900. É isso. Agora vamos falar sobre o segundo ponto. E o SISU? O que a gente tem que falar do SISU? Se o processo do Enem está desigual, já na correção da redação, mais desigual fica quando você pode usar as notas do Enem do ano passado, do anterior e do anterior, nessa edição. Veja, porque os anos anteriores, vários problemas outros que tiveram também, tá certo, né? Problemas que existiram, mas na correção da redação, por exemplo, a gente não tem muito o que questionar, tá certo? As correções foram adequadas. Esse ano não. Gente, esse ano teve mais de uma dezena de questões idênticas que vazaram. Eu não sei como essa prova não foi anulada. Aí o que acontece? O muito provável é que algumas pessoas que hoje vivem, não de dar aula, porque não teriam como fazer isso, mas de serem mentores de como você tem que passar, essas pessoas que são muitas vezes bons alunos e que têm notas de outros vestibulares anteriores, talvez usem essa nota no SISU para dizer, passei pela 5ª vez em medicina, passei pela 6ª vez em direito, passei pela 3ª vez consecutiva, mas o fato é que essa galera não vai ficar. Então, olha, presta bem atenção. O que eu quero dizer sobre o SISU? Esse ano, você precisa ser muito mais atento às variações de nota do SISU. De tal maneira que eu não acredito que as notas que aparecerão hoje no SISU serão aquelas que estarão na lista de aprovados. Não é isso que vai acontecer, porque muita gente vai sair. A lista vai mudar muito, você tem que acompanhar o SISU. E vou dizer outra coisa, a lista de espera também vai mudar muito, mais do que anos anteriores, tá certo? Portanto, talvez valha a pena, se você está pensando em colocar uma primeira opção e uma segunda opção, talvez seja mais inteligente colocar uma primeira opção e uma segunda opção com o mesmo curso em instituições diferentes. Porque você pode acabar correndo o risco de, trocando o curso para poder caber na nota, acabar perdendo a oportunidade de concorrer na lista de espera do curso que você de fato queria. Outra coisa que eu acho que é importante, os pesos que algumas instituições têm para cada uma das áreas, ciências de natureza, ciências humanas, esses pesos são muito importantes. Faça as contas direito para saber qual é a instituição em que você tem melhor encaixe da sua nota. E uma última coisa,
você precisa ver se a instituição em que você está procurando uma vaga, mesmo na lista de espera, ela precisa de alguma confirmação sua dizendo que tem interesse nessa lista. Tem instituições em que você tem que ir lá presencialmente dizer, olha, eu ainda estou interessado na lista de espera. Você precisa ler o regulamento que cada instituição tem, porque o SISU é assim, ele vai te dar um prazo para usar o aplicativo. Passado esse prazo, quando entra para a lista de espera, cada faculdade, cada universidade segue seu próprio rigor. Então você tem que ver o que é necessário para estar na lista de espera da universidade em que você está concorrendo, tanto em primeira quanto em segunda opção. Esse vídeo ficou muito grande, eu peço perdão a vocês, em geral eu tento ser bem objetivo nas nossas conversas, mas ele virou uma mistura de desabafo com orientação. Eu quero que você mande para mim, em março, quando aparecer o espelho da redação, eu quero que você mande o espelho da redação para mim, eu quero olhar esse espelho da redação com vocês. Porque eu preciso entender que critério é esse que foi usado, que ficou tão estranho para tantas milhares de pessoas. É só você olhar aí na internet, eu não estou falando nada novo não, tá certo? Seja inteligente na busca da sua vaga. E se precisar de nós, pode passar aqui. Eu, Fernanda, todo mundo da Colher está pronto para te ajudar no que você precisar. Beleza? Beijo, queridos.